Então, essa palestra ela foi baseada no livro do Leadbeater, né? O Lado Oculto das Coisas, onde ele fala sobre tudo que não é tão perceptível para nós. Muitas dessas coisas até são coisas triviais, mas que a gente não se dá conta como elas nos afetam. Então, né, o Leadbeater, né, ele nasceu em 1854, foi sacerdote da Igreja Anglicana e depois foi bispo da Igreja Católica Liberal. Foi escritor, orador, maçom, grau 33, assim como a Annie Besant, como a Blavatsky, o Geoffrey Hodgson, todos eles eram maçons. Ele, na juventude, né, ele se interessou pela pesquisa dos espíritos, ele ia naquelas casas mal assombradas e ficava observando, né, para ver se existiam realmente espíritos, se eram espíritos, se não eram espíritos. Então já mostrou assim que ele tinha um espírito investigativo, né? Tinha gente dizendo que existia, tinha gente dizendo que não existia, ele foi lá para ver por ele mesmo. E quando ele leu o livro O Mundo Oculto, do A.P. Sinnett, ele se interessou pela teosofia, que ele se associou em 1883, e no ano seguinte ele encontrou a Blavatsky. A Blavatsky aceitou ele como discípulo, e ele se mudou, largou tudo, e ele se mudou para a Índia junto com ela. E continuou com o trabalho teosófico, né, com o trabalho interno dele e com o trabalho teosófico, daí para diante, né? Ele realizou muita pesquisa clarividente, né? Ele desenvolveu lá na Índia, dentro desse processo dele, desenvolveu a clarividência e fez muitas pesquisas sozinho e outras associadas com a Annie Besant, né? Escreveu mais de 69 livros. Então ele trabalhou muito essa parte assim oculta, né? Usando o trabalho clarividente para conhecer o mundo ao nosso redor, né? Tu vê que a gente está acostumado com clarividência. Qualquer clarividênciazinha que a pessoa tenha, ela vai usar para pesquisar a vida dos outros, para saber se ela vai ser feliz no casamento, para, né, trazer o homem amado em 5 dias, né? Então a pesquisa que ele fez é uma pesquisa muito mais profunda, né? A gente tem essas capacidades de conhecer a realidade do mundo onde está inserido e as pessoas usam para bobagem, né? Então a gente vê a diferença assim, de quem é um pesquisador sério para quem é um principiante que pega qualquer poderzinho para benefício próprio, né? Então, o que o Leadbeater coloca, né, que nós percebemos, né, a realidade a partir dos nossos 5 sentidos, mas os 5 sentidos eles estão limitados ao plano físico. Então, a gente só enxerga as coisas, tem percepção das coisas físicas. E por isso a nossa ciência ocidental, ela trabalha também só aquilo que é visível. Então ela perde a maior parte da natureza que não é visível. Então ele diz assim, as coisas invisíveis são a maioria. São as causas que geram e afetam o que é visível. Então, quando ele diz que as causas que geram e afetam o que é visível, isso é profundo. Né? Ou seja, tudo aquilo que é visível tem por trás uma causa invisível, uma causa que está num nível não físico. Quem lida com o invisível costuma associá-lo com superstições, perdendo a visão do real. Porque tem muita gente, né, se dizendo clarividente, que vê isso, que vê aquilo, que sabe tudo, mas na verdade essas pessoas são embusteiros, assim, né, são fake, né? Então ele coloca, né, que a natureza ela é um todo, é tanto a parte visível como essa parte invisível, tudo faz parte da natureza e ambas as partes são regidas pelas mesmas leis, né, porque tudo faz parte da natureza. Então aqui eu trouxe, né, os 7 planos da natureza que a teosofia coloca, né? Então tem o plano físico, que é onde os nossos sentidos eles operam, né? Mas se a gente observar, tem essa linhazinha aqui, que já começa a parte oculta, a parte não visível, né? Que é a parte superior do mundo físico, que não é concreta, né? Depois tem o mundo astral, que é o mundo também das emoções, dos desejos. Tem o mundo mental, tem o plano búdico, Atman, Padaka. Então, assim, ó, o mundo físico é só essa partezinha aqui, bem de baixo, aqui até essa linha. O resto tudo são planos de energias mais sutis, né? E tudo isso que é sutil opera e gera esse plano físico.
são as causas do que acontece no plano físico. Então, aqui nós vamos ver nessa palestra, né, sobre como nós somos afetados pelo mundo ao nosso redor, né? Então, quando a gente observa, né, o mundo como um todo, né, a gente vê um imenso quadro de sofrimento, né? As pessoas sofrendo por causas diversas, né? E ele coloca, né, que grande parte desse sofrimento é culpa das próprias pessoas, da própria pessoa que está sofrendo, né, por conta de uma falta de autocontrole e senso comum. Se a gente olhar as pessoas, a gente vê que as pessoas fazem as coisas mais estapafúrdias, né? As minhas filhas, quando eram adolescentes, elas diziam que não dá nada, né? Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa que não tem consequência, né? Mas a doutrina do karma, né, que é uma lei da natureza, né, ela coloca que toda consequência tem uma causa, e que toda causa gera uma consequência. Então, se a gente está passando por sofrimento, é porque aquilo que a gente fez antes e achava que não dava nada, realmente foi o gerador do nosso sofrimento. Então, a gente pode voltar e olhar as causas para tentar entender a origem e discernir o que gera sofrimento e o que gera felicidade, né? Então, ele coloca, né, que o ocultista ele estuda cuidadosamente todos os efeitos invisíveis, né? A pessoa que fez alguma coisa que gerou sofrimento, aquilo que foi a causa, para ela é invisível, ela não se dá conta da correlação entre as coisas, né? Então, essa causa é oculta para ela. Então, a gente vê que por mais que a gente viva no mundo e ache que a gente sabe muitas coisas, quando a gente não está atento a esses detalhes, muita coisa nos escapa, né? Então, a gente pode direcionar nossa vida para uma vida sem sofrimento se a gente se der conta das causas. E as causas estão perto de nós, que foram geradas por nós mesmos, né? E ele coloca também, né, que essa pessoa pode usar de bom senso e modificar a sua vida de acordo com o que sabe. Então, ao contrário da crença popular, né, que a pessoa está passando por sofrimento, tu fala para ela que ela pode olhar aquilo por um outro viés, que ela pode, e ela diz, ela vira para ti e diz assim, mas eu sou assim. A pessoa que diz eu sou assim, ela está dizendo assim, eu sou assim e não quero mudar, na verdade. Ela está presa aquilo que a gente chama do ego pessoal, né, numa vaidade, num orgulho, que ela não está querendo abrir mão. E o que ele diz é, eu posso mudar qualquer coisa na minha vida, basta eu querer, eu me dar conta do que é a causa e querer mudar. E para isso a gente tem que abrir mão de diversas coisas, né, como o orgulho pessoal, né? E de diversos momentos a gente vai estar errado. Então eu comecei pelo como nós somos influenciados pelo mundo, né? E ele coloca que nós somos afetados pela opinião pública, né? Então ele coloca o seguinte, que quando a gente, por algum motivo, sente que a gente não pode dizer ou fazer o que a gente gostaria de fazer ou de dizer, e por trás disso tem um pensamento do que os outros vão pensar, a gente está sendo direcionado, está abrindo mão da nossa liberdade, né, do nosso conhecimento, em função de uma coletividade, deixando que os outros direcionem o que a gente pode fazer na nossa vida, né? Então, quando às vezes acontece alguma coisa assim, e a gente tem um pensamento de, eu não posso fazer isso, mas eu posso pensar, o meu pensamento é livre, ele diz que isso aí não é uma verdade. Porque, na verdade, o nosso próprio pensamento ele é condicionado. Condicionado pelo quê? O condicionamento é uma limitação, né? Que é como se o nosso pensamento trabalhasse dentro de certos limites, né? Quais são os condicionamentos? O que condiciona o nosso pensamento, né? A gente é criado desde a nossa tenra idade dentro de certas regras, né? Nós moramos no Brasil, o Brasil tem um estilo de cultura e nós estamos condicionados por essa cultura brasileira, né?
Se nós nascemos e fomos colocados dentro de uma religião, o pensamento dessa religião também cria um condicionamento na nossa mente, porque as religiões têm regras, têm visões, têm limites, né? Também pela posição social, né? Quem nasce na pobreza tem um certo condicionamento cultural daquela classe social. Quem nasce na riqueza também tem um condicionamento daquela classe social. Não é melhor nem pior, só é diferente, né? Todo mundo tem os seus desafios, né? Então, para a gente ter essa liberdade de pensamento, essa liberdade de dizer o que a gente pensa e poder fazer o que a gente quer, a gente tem que refletir e se libertar quando isso se torna uma prisão, né? Quando a gente fica limitado por essa cultura, né, que a gente foi criado, né? Então a gente tem que refletir sobre a nossa religião, tem que refletir aonde ela nos ajuda, aonde ela é simplesmente uma tradição que se mantém presa a um passado que não tem o porquê, né? Às vezes dentro das religiões também vem alguns preconceitos que são coisas não da religião em si, mas das épocas, né? Então as religiões vão sendo alteradas ao longo do tempo pela cultura do tempo, né? Que não fazia parte da religião original, mas que foi sendo agregada na religião popular, né? Então a gente tem que fazer uma reflexão para a gente se perceber como uma pessoa dentro do mundo, né? Não como uma pessoa dentro de uma classe social, não como uma pessoa dentro de uma religião, mas todos esses conceitos têm que nos ajudar e não atrapalhar nosso percebimento da realidade, né? Então ele coloca, né, que as restrições que essas culturas, né, nos colocam modificam, né, a nossa opinião quanto aos fatos. O fato é a realidade das coisas, né? E quando essa cultura, né, social, religiosa ou nacional, ela modifica a percepção dos fatos, ela está nos dando uma visão errônea da realidade. A gente vê, é como se a gente olhasse através de um óculos com a lente com uma certa colorido. Se eu fizer um óculos cor-de-rosa e olhar para o mundo, eu vou ver o mundo cor-de-rosa. Se eu tiver um óculos cinza e olhar para o mundo, eu vou ver um mundo mais sem luz, né? Se eu tiver um óculos que vai ser um holofote, eu vou ter um mundo iluminado. Mas a gente tem que ver o mundo real. Não interessa modificar a nossa visão de mundo. A nossa visão de mundo não vai modificar o mundo. Perceber a realidade do mundo é que vai fazer com que a gente compreenda como é que as coisas funcionam e como é que a gente tem que se colocar. Se a gente não vê o mundo como ele é, a nossa ação também está prejudicada, né? E a gente vai agir de acordo com aquela percepção que a gente tem. Então ele coloca aqui um exemplo, né? Um preconceito de raça, né? Quando a gente vai em outros países e conhece outras culturas, né? Que a gente passa... Quando a gente não conhece, a gente coloca opiniões de coisas que a gente ouve falar. Quando a gente vai no lugar e conhece, a gente tem capacidade de avaliar por nós mesmos, né? Então a gente pode ter uma visão diferente. Então nossos preconceitos se vão porque a gente viu em primeira mão, né? Ele fala também sobre como nós somos influenciados dentro dessa opinião pública, né, pelo preconceito de classe, né? Que a gente tem uma tendência, né, nos agrada que a gente sinta superior aos demais. Então a gente vê muito isso na sociedade, né? Se eu estou branco, eu acho que eu sou melhor quem é pardo, quem é preto, quem é amarelo, quem é indígena. Se eu sou rico, eu sou melhor quem é pobre. Então, a gente assume valores intrínsecos que são só sociais. Eles não são valores reais como seres humanos, né? Então, ele coloca que esse tipo de preconceito é uma visão errônea, né? Ele congestiona a mente, né? E que se a gente procura conhecer, entrar em contato com as pessoas que a gente tem esse sentimento de superioridade, a gente vai ver que isso não existe, né? Que existe uma igualdade entre nós, né? Eu acho que tudo que a gente não conhece, que a gente conhece só de ouvir falar, a gente faz ideias, cria ideias na nossa cabeça sobre como é que as coisas são, né?
Mas quando a gente conhece em primeira mão, isso aí muda a nossa experiência, né? Então ele coloca, né, que existem diferenças na sociedade, né, entre as pessoas, né? Então ele coloca que existem egos mais velhos e mais jovens, né, em termos de reencarnação, de desenvolvimento espiritual, né? Então esses egos mais jovens seriam mais ignorantes, digamos assim, né? Mas que atrás de tudo isso existe uma humanidade que é comum a todas essas classes, né? Então, quando a gente encontra com as pessoas, nós estamos encontrando com pessoas em diversos momentos de evolução. Então, algumas sabem mais, outras sabem menos, estão vivendo e aprendendo dentro daquilo que cada uma precisa, né? Mas a humanidade e a experiência que todas nós vamos passar é a mesma, só que em momentos diferentes. A gente compreendendo isso, a gente vai lidar mais de igual para igual, né? Compreendendo que a gente é igual na humanidade, mas não no momento evolutivo, né? Então isso tem diferença. E que quando em termos de classe social, né? Quando uma pessoa está numa classe superior, digamos que tenha mais dinheiro, que cada situação, um tem mais dinheiro, outro tem menos dinheiro, que cada situação dessas tem os seus desafios e os seus aprendizados, né? Então não é que uma esteja com mais vantagem do que a outra, porque dentro do processo do desenvolvimento é dito que a gente vai ter todas as experiências. Então hoje esse aqui é mais rico e esse é mais pobre, daqui a pouco pode estar ao contrário. Por quê? Porque todos nós vamos ter que aprender o desafio de ter dinheiro, de ser rico e não cair em procedimentos errados, e todos nós vamos ter um dia a experiência de ser pobre e também de não perder o nosso valor intrínseco. O valor intrínseco das pessoas é o mesmo, né? Sendo rico ou sendo pobre, o que vale é o que tu é, né? A gente vê assim as situações às vezes através da mídia, eu não tenho essa relação. Uma vez me chamou muita atenção um senhor que era empresário e ele perdeu tudo, essas coisas da vida, né? Um dia tu tá lá em cima, outro dia tu tá lá embaixo. E ele simplesmente se suicidou. Porque, imagino eu, ele baseou toda a vida dele no dinheiro, as relações sociais, as amizades, né? Quando o valor pessoal, o que eu valho, né? Aos olhos dos outros, que também às vezes é uma coisa que a gente fica dando valor, né? E de repente tudo aquilo que ele tinha construído, baseado a vida dele, desmoronou, né? A relação com a esposa casou por amor, a esposa casou por dinheiro. Ele ia ter que, os amigos que ele tinha eram amigos verdadeiros ou eram amigos que se baseavam no dinheiro, né? Os amigos sumiram, os amigos estavam lá com ele. Como é que eu vou ser visto a nível social? Eu era considerado o grande, sendo admirado e elogiado, e agora eu sou um fracasso. Então, assim, a gente não é fracasso de nada. A vida vai nos levar por esses caminhos de altos e baixos, e nós vamos ter que encontrar o nosso valor intrínseco, né? O nosso valor interior. E esse ninguém nos tira, né? A gente não é mais porque é rico e nem é menos porque é pobre. Ele coloca também que a gente também é influenciado por visões, né? Então, quando as pessoas têm mais sensibilidade, né? Às vezes elas têm sonhos, têm visões, né? E a gente considera isso uma coisa espiritual. Mas, na verdade, ela não necessariamente é espiritual, né? Então, ele coloca que essas visões, se eu gosto do Cristo, admiro o Cristo, tenho devoção pelo Cristo, é muito fácil eu sonhar com o Cristo, ter uma visão com o Cristo. Isso não quer dizer que eu encontrei o Cristo. Então, essas visões, a gente não pode tomar elas muito ao pé da letra, porque elas são, muitas vezes, baseadas nas nossas próprias preferências, em coisas que nós temos dentro de nós, que elas dirigem essas visões e esses sonhos, né? Até porque essas visões e esses sonhos muitas vezes estão associadas com o astral, né? O astral ele é plástico e ele se amolda às nossas preferências, né? Então, se a gente acha que uma coisa é assim, ele vai nos mostrar assim, mesmo que ela seja ao contrário.
O Krishnamurti outro dia estava lendo e ele disse assim, que quando a gente encontra essa coisa mais espiritual, que a gente não sonha, porque os nossos conteúdos subjacentes, assim, de preocupações e de desejos, e tudo isso já está equalizado, né? Tu não tem nenhuma demanda, nenhuma coisa que fica pendente durante o dia. Então, quando tu dormes, tu simplesmente dorme e descansa. Então, às vezes a gente dá muita... Eu tive uma época que eu fazia análise dos sonhos, né? A parte de simbolismo, coisa e tal. E geralmente eu via que eram coisas associadas com pendências minhas, né? Com coisas que tinham ficado, que eu tinha dúvidas, ou com coisas do passado, ou com... Né? Às vezes ele tem um livro, o Leadbeater tem um livro Sonhos, né? E naquele livro ele fala diversos motivos dos sonhos, né? Então ele pode ser desde uma indigestão, tu comeu demais na janta, foi dormir e de repente está sentindo mal, e aí aquele mal-estar aparece no sonho como uma coisa confusa. Uma vez eu estava com um problema eu comecei a tomar chá de guaco, eu estava encatarrada, coisa e tal, eu comecei a tomar chá de guaco. E um dia eu dormi e sonhei que eu estava ressuscitando. Eu estava ressuscitando porque eu tinha morrido, né? E eu acordei assim com aquela coisa do ressuscitar. E na verdade eu estava me afogando. O guaco deixou aquela secreção muito líquida e eu não conseguia expectorar ela. Então eu estava me afogando naquela coisa assim, meio líquida, meio... Então foi uma mensagem, né, do meu corpo, da minha psique, para eu acordar, né? Tipo assim, antes que tu morra, por favor, acorda, né? E ele coloca diversas situações, assim, né? Desde sonhos que tu mistura um monte de coisa no teu dia, né? Uma obra de arte com não sei o quê, que vai não sei para tal lugar e as coisas não têm conexão, né? E até com coisas profundas, tem coisas que são profundas mesmo, né? Recebe ensinamentos no plano astral, quando dorme, ou coisa assim. Mas o Krishnamurti tem isso, né? Se tu tá com tudo equalizado, tu não tem sonhos. Que seria o equivalente, acho que a Túria, né? Túria, que é aquele coisa profunda, mais do que sono profundo, né? Em que a consciência está realmente em paz, né? Então, ter visões, ele não tem nada a ver com espiritualidade, né? Ela tem mais a ver com o nosso conteúdo da nossa psique. Ou com essas visões, essas viagens meio astrais que também não são consideradas espirituais, né? Então ele coloca aqui, né, que forçar o caminho até regiões desconhecidas, que no caso seria o astral, né? Quando a gente dorme e o corpo relaxa, a nossa consciência naturalmente vai para o astral, né? Sem a orientação de quem realmente sabe, que ele diz que pode ter perigos, né? E ele citou no livro, né, uma história longa e comprida de uma senhora que passou 7 dias com visões e coisa e tal, e terminou os 7 dias, ela estava assim, esgotada, com algumas experiências até que deram uma mudança nela, né, mas talvez desnecessárias. Então ele coloca, né, que existe o que ele chamou de as velhas sendas, né, estão sempre abertas, né? A espiritualidade tem sendas para a espiritualidade que elas estão abertas, né? E dentro dessas linhas o crescimento é gradual e lento, né? Então, e ele coloca, né, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Então a gente não precisa procurar desenvolvimento de visões e de clarividência e de não sei o quê, porque a gente vai desenvolver antes de estar preparado, né? E a gente vai fazer mais mal do que bem. E pode se meter em coisas perigosas, né? Desenvolvimento de Kundalini no fim de semana, né? Essas coisas assim. Mas existe essa senda, né? Que a gente, tendo preparo interior, tendo desejo de fazer, de encontrar a realidade, a verdade e de fazer a transformação interior, que esse mestre aparece para nós quando a gente estiver preparado, né? Ele fala também da nossa influência pelos amigos, né? Então ele diz que os amigos, que é certo, né, aquele dito, né, que a gente pode saber
conhecer a pessoa pelos amigos que ela tem, né? Porque a gente escolhe os amigos de acordo com um certo tipo de preferência, né? E ele coloca que essa simpatia que a gente tem pelos nossos amigos, ela cria um estado de receptividade, né? Que a nossa mente ela fica mais aberta para quem a gente considera um amigo. Mesmo que esse amigo ele pode ter coisas que ele tem razão, que ele está vendo, e tem coisas que ele não tem razão. Mas como a gente está com essa abertura de mente, né? Muitas vezes a gente pode estar absorvendo tudo como uma coisa única, né? A gente vê aqui, ele fala que nós nos predispomos a favor dos amigos, né? A gente vê que em algumas situações da vida a gente é colocado em situações entre a opinião de um amigo ou o bem de um amigo ou o bem de uma pessoa que nós não temos amizade, né? E a nossa tendência sempre é a gente se sente constrangido, né? A dizer para o nosso amigo que ele não tem razão, mesmo que a gente tenha visto, né? A gente vê que aquilo ali nos dói, né? Por mais que a gente queira fazer o que é justo, que é difícil essa coisa de lidar com quando é um amigo, né? Então ele coloca, né, nos colocamos em um estado de vibração simpática com eles, recebemos e fazemos nossas as suas ondas de pensamento, que gravam em nosso corpo mais elevado. E que nesse processo tem um apelo aos nossos sentimentos e o nosso julgamento, até certo ponto, é menos cauteloso, né? Essa simpatia, né, é tão escancarada para os nossos amigos que ela cria uma unidade, né? Eu digo que nos amigos verdadeiros a gente tem um certo grau de unidade, né? Então o perigo, né, dessa coisa dos amigos, né, é a gente aceitar influências, né, sem a devida atenção, né? Então a gente está tão receptivo que a gente deixa de fazer um exame daqueles assuntos que ele coloca, né? Então, o que ele diz que se a gente quer encontrar o caminho da sabedoria, e o caminho da sabedoria é a gente perceber a realidade, a verdade das coisas, que a gente tem que estar aberto, né, para receber novas opiniões de uma forma simpática, como se fosse o nosso melhor amigo, mas analisá-las cuidadosamente como se fossem de uma fonte hostil. Então, a gente não deve abrir mão do nosso discernimento, nem quando é um amigo, né? Na verdade, tem aquele dito, né, que nenhuma pessoa é nosso amigo, nenhuma pessoa é nosso inimigo. Todos são nossos instrutores, né? Então, a gente aprende com quem é o nosso pseudo-inimigo, né? A pessoa que se contrapõe a nós, ou que faz coisas ao contrário do que nós fazemos. E assim como a gente aprende com o amigo, porque quantas vezes acontece aquele amigo que a gente está botando todas as fichas é aquele que nos vem com uma coisa totalmente inapropriada, né? Ou nos coloca numa saia justa, né? Então, todos eles estão nos ensinando, né? Quando a gente coloca... A vida é engraçada, né? Porque a gente, às vezes, tenta separar, né, o lado que é do bem do lado que é do mal. E a gente, com as experiências, vai vendo que não existe bem total, nem mal total, e que a gente tem que estar aberto para tudo e, ao mesmo tempo, cauteloso, né? Porque todas as coisas... elas podem, de um momento para outro, se transformar no contrário, né? A pessoa que era o nosso pseudo-inimigo nos ajuda e o cara que era o nosso amigo nos dá uma apunhalada. E também nosso inimigo, com a apunhalada, nos faz crescer. Nos faz crescer. A gente aprende que não tem lado na vida, né? Não tem desse lado ou daquele lado. Então, outro item que ele coloca é como... Ele tem no livro muito mais itens que ele coloca, e todos são muito bons, assim, a gente dá uma refletida, né? Então, convido quem tiver interesse em ler o próprio livro, porque ele coloca bastante coisa, né? Então, agora esse item é sobre como nós influenciamos a nós mesmos, né? Então, aqui só umas ideias, né, por nossos hábitos, pelo ambiente físico, pelas condições mentais, por nossos divertimentos, e assim ele vai. Então ele fala que a gente tem alguns hábitos nocivos na nossa vida, né, que são concessões que a gente vai abrindo devagarinho, e quando a gente vê, essas concessões tomam conta da nossa vida, né. Então ele dá o exemplo aqui do álcool, né.
Então, que as pessoas se reúnem, no tempo dele era em tavernas, agora seriam os pubs. E que dentro desses ambientes em que as pessoas bebem muito, né, que está associado com alguma classe de entidades astrais, né? Que essas entidades estão ali no entorno, né? E essas entidades são de tipos baixos e brutais, de uma evolução rudimentar. E também legiões de ébrios mortos. Então tem pessoas que bebiam muito, né? Tinham o vício do álcool, e serve para as drogas, para o fumo. A carne fica aqui de um item a mais, porque não chega a ser bem assim. Mas essas pessoas morrem e elas, quando se desvinculam das coisas, elas não vão muito longe do mundo, porque elas estão tão presas nas coisas materiais que elas ficam num nível muito próximo da Terra. E elas não têm mais corpo físico, mas o vício ainda está no astral delas, né, o hábito do vício. Então, como elas não conseguem mais beber, porque não tem corpo físico, elas ficam sussurrando, né, nas pessoas, para a pessoa beber, para ela sentir através da pessoa aquela satisfação, né, entre aspas, que a bebida dava para ela. Então, isso acontece com todos os vícios, né? Talvez até com vício com doces, quando se transforma num vício, né? Então a pessoa pensa que por isso talvez seja tão difícil largar, é duplamente difícil largar os vícios, né? Primeiro porque o nosso corpo astral quer repetir aquilo que ele entende como uma felicidade. Para quem olha de fora, um bêbado acha uma infelicidade, mas a pessoa que está bebendo está achando que ela está encontrando prazer naquilo ali. E fora isso, ainda tem essas entidades que estão obsediando ela, fazendo com que ela pense que só que ela quer beber, quando é a entidade que quer beber. Dentro do nosso universo, né, tudo está evoluindo, mas tem coisas em diversos níveis de evolução. Então esses elementais são entidades que estão evoluindo, mas estão numa evolução rudimentar. A gente que está numa evolução além, se colocar numa vibração que está consoante com esses elementos que estão numa evolução mais rudimentar, é a gente jogar a nossa encarnação fora, né? Isso pode acontecer com qualquer vício, né? Qualquer vício. Depois ele vai falar do desejo, né? Os nossos desejos de busca de prazer, né? O chocolate entra na busca de prazer, né? A bebida também parece. A droga, a pessoa quando começa é busca de prazer, né? Depois ela vira o inferno na Terra, né? Tudo é busca de prazer, né? Só que algumas coisas nos elevam e algumas coisas nos degradam, né? Então ele diz que o álcool, né, assim como a droga e o fumo, cria uma deterioração no corpo astral e no corpo mental. Então aquele corpo astral e mental que deveria ajudar na nossa evolução, a gente começa a prejudicar ele. E quando a gente prejudicar ele, a gente vai perdendo os instrumentos para poder fazer essa elevação, né? Então ela diz que a matéria física se acha em estreito contato com o astral e com o mental. E que aonde a matéria física vai, o astral e a mental acompanham, né? Então, por isso a gente tem que cuidar muito do nosso corpo físico, né? Do que a gente coloca para dentro e das condições que a gente mantém ele, né? Porque ele é o primeiro passo para criar uma boa condição astral e mental na nossa vida, né? Então, a gente coloca aqui, o corpo astral é o veículo das emoções e das paixões. Seja de um tipo mais grosseiro, estará naturalmente mais sujeito às variações inferiores de paixão e emoção. Se esse corpo astral for mais apurado, sucederá que suas partículas vibrarão mais rapidamente a resposta às emoções e aspirações de uma ordem mais elevada. Então, a qualidade do nosso corpo astral, né, ele pode vibrar com as coisas inferiores ou vibrar com as coisas inferiores. E a nossa evolução se dá quando a gente escolhe vibrar nas coisas superiores. Esse é o nosso trabalho dentro da nossa evolução. Fazer escolhas que elevem a nossa vibração, né? E não que levem ela para baixo. Então ele coloca aqui, né? O primeiro passo na nossa evolução é aprender a dominar os corpos inferiores
para que não haja neles pensamentos ou sentimentos, senão os que lhe merecem a aprovação, merecerem a aprovação. Ele diz também que esse corpo, né, degradado do ébrio, né, da pessoa que bebe muito, ela não só cria problema para ele durante a vida, mas também que ele leva essa vibração para o pós-morte. Então, quando a pessoa morre, ela vai no astral atrair vibrações daquela mesma natureza que vão intensificar ainda o sofrimento dele depois da morte. Ele fala também sobre a higiene, né? Que a higiene é uma coisa muito importante, que ela tira todas as coisas mais grosseiras, né? Que ela também afeta não só o corpo físico, mas também afeta o plano astral, atraindo espíritos da natureza de classe inferior, que o banho diário completo é uma necessidade oculta, purificando a mente dos sentimentos, não pode existir sem a pureza do corpo, né? Através dos nossos poros escapa o magnetismo que cria essa aura ao nosso redor, né, magnética, e que quando esses poros estão obstruídos por sujeira, acontece um envenenamento magnético, né? O magnetismo é prejudicado, criando um magnetismo de uma natureza mais grosseira, né? Isso a gente vê muito nessas pessoas de rua, né? A gente vê assim que a sujeira em que elas vivem parece que vai degradando não só o corpo, mas a mente, as emoções, vai tudo junto, né? Então, se a gente quer seguir um caminho de mais purificação na nossa vida, a higiene diária é uma coisa muito importante, né? Também a gente é influenciado pela conversação, né? Então ele coloca, né, que a conversação deve primar pela veracidade, que a gente não deve incorrer em exageros, né? Às vezes a gente está contando uma história e quando a gente vê, a gente deu uma melhoradinha na história, né? A gente ficou melhor na foto, né? A gente foi mais altruísta, a gente foi mais isso, mais aquilo, né? A história sempre fica melhor quando a gente conta, né? Então ela diz que a gente tem que primar pela veracidade, nesse sentido, né? A gente tem que ser exato, tem que primar pela exatidão nas coisas, né? E se a gente tem que ser exato e tem que ter veracidade, muito menos criar falsidade. Então ele coloca aqui um exemplo, né, das piadas, né? A piada é uma situação em que a gente cria um mecanismo de meio que enganar, né, para criar riso, né, para achar graça, mas sempre é uma coisa que distorce a realidade, né? Ele cria uma contraposição à realidade, né? E aqui ele fala que, além de a gente criar esse engano, eu me lembro quando a minha neta era pequena, né? Que eu ficava preocupada porque dessa distorção, né? Ela era uma criança que estava achando que nós tínhamos a verdade e que a gente estava colocando para ela a verdade, e aquela brincadeira invertia a situação e ela meio que acreditava naquilo, né? No primeiro momento, sem se dar conta que que era uma piada. Então, assim, vai criando essa coisa de dissociação da realidade, né? De começar a criar situações que é verdadeiro, criações que eu tenho que adivinhar que não é verdadeiro, né? Então, ele diz que a gente até engana a confiança do outro, né? Então, tu vê que como são coisas que parecem pequenas, mas que fogem dessa coisa da confiança, né? De poder ouvir a verdade, saber que a pessoa está falando a verdade e poder confiar de que a pessoa está nos colocando a verdade. Mentir, então, pior ainda, né? Nem pensar. Por qualquer circunstância, né? Mentir por qualquer circunstância. Não tem justificativa para mentira. Então ele coloca, né, que para mentira não existe justificativa, né? Então é uma coisa que a gente tem que se desenvolver, né? Nesses momentos que a gente acharia que uma mentira justificaria, a gente tem que aprender uma outra maneira de lidar com a coisa, né? Então ele fala, né, sobre a conversação, né? Ele diz que os sábios não discutem, né? Então por que os sábios não discutem? Então ele diz que o homem é dotado de uma certa quantidade de força, de energia, né? E que ele deve usar essa energia com responsabilidade para ter o máximo proveito.
E uma das maneiras mais fúteis de desperdiçar energia é gastar discutindo. Porque quando a gente chega num ponto de discussão, de que não há entendimento, que não é uma conversa que leve ao entendimento, é simplesmente que todo mundo está querendo firmar uma posição, dali não vai sair. Então ele diz que quando a gente começa a discutir, né, e aí eu acho que é aquele pejorativo da discussão, né, isso aí vai conduzindo a sentimentos inflamados, né, a hostilidade com o outro, né, e que se a gente for discutir algum assunto, que isso deveria ser feito com serenidade e franqueza, né. Então, enquanto essa discussão está sendo feita com serenidade e franqueza, eu acho que ela é uma coisa positiva, né. Quando a gente chega na hostilidade, eu acho que aí já acabou a conversa, né? Então ele fala, né, que para ter uma discussão positiva, né, cada um tem que ter espaço para expor o seu próprio ponto de vista, né? E que a gente tem que ouvir, né? Às vezes nessas conversas não existe o ouvir, todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir, né? Ouvir com polidez e deferência às opiniões alheias, né? Então tem interesse real pelo que o outro pensa, né? Por mais que a gente possa inicialmente discordar, né? Ter esse ouvir. Para mim, ouvir é um ato amoroso, né? A gente só ouve quando a gente se dispõe a ter paciência, a se colocar na posição do outro, né? De tentar entender um outro ponto de vista, né? A meditação também interfere, né, no nosso processo, né? Então ele coloca que assim como a gente tem que fazer exercícios para o corpo físico, a meditação seria um exercício para o nosso veículo astral e mental. E o melhor meio de fazer isso é a meditação, né? Todas as religiões prescrevem a meditação, né? Então a meditação, ela significa, de certa maneira, que a gente vai reservar uma parte do nosso dia pensando exclusivamente nas coisas aqui ele coloca nas coisas santas, né? Naquilo que é espiritual, naquilo que é profundo, né? A gente corre o dia inteiro e a gente tem que ter um pouco desse dia dedicado ao sagrado, né? Uma boa leitura, né? Um momento de meditação, de reflexão, que a gente possa estar com a gente mesmo, né? De encontrar um relaxamento. Então, nesse momento, a gente pode se libertar daquele círculo, né, que é a nossa vida cotidiana, né, com suas frivolidades e suas preocupações, né. Eu acho que a gente precisa isso até para encontrar um pouco de paz dentro de nós, né, sair desse... Porque o mundo fenomênico, o mundo da vida diária, ele não tem fim, né. Se tu resolve uma coisa, aparece duas, se tu resolve duas, aparece quatro... Então, tu não vai terminar de resolver ele nunca na vida, né? Então, a gente encontrar esse tempo da gente, a gente sair um pouco desse círculo vicioso, ele é importante para a nossa própria saúde mental e espiritual, né? Então, enquanto a gente começa a se habituar a pensar nessas coisas santas, né? E elas começam, devagarzinho, elas vão se colocando no pano de fundo da nossa mente, né? Elas começam a fazer parte do nosso dia. Então, na hora que a gente vai para a vida diária, a gente vai com aqueles valores no pano de fundo da nossa mente, né? E a gente começa a transformar a nossa vida diária por esses valores que a gente tem nesse pano de fundo, né? E esse pano de fundo, ele começa a assumir o momento que a gente tem um pouco de tranquilidade no nosso dia a dia, esse plano de fundo vem à tona e ele começa a fazer parte do nosso dia de uma maneira assim mais permanente, né? Então ele diz que esse é um meio de fazer o desenvolvimento superior, né? Porque tudo que é superior, ele vem daquilo que é mais sagrado dentro de nós, né? Daquilo de valores sagrados, de perceber essas futilidades da vida diária, né? De perceber como a gente se afasta dessas coisas superiores, porque a gente meio que se envolve na vida diária de tal maneira, com tanto entusiasmo, né? Que a gente acaba esquecendo esses valores, né? Então, esse hábito diário de voltar à meditação, de guardar um tempo para a meditação, ele vai mantendo isso na nossa vida, né? Então, vai transformando a nossa vida.
Então ele diz que mesmo que a gente não perceba um progresso, né, faça meditação e parece que a gente não saiu do mesmo lugar, ele diz que a meditação, ele vai, aos pouquinhos, ela vai criando uma ordem no nosso corpo astral e mental. O corpo astral é o corpo emocional, então nas nossas emoções e nos nossos pensamentos, né? Vai criando uma ordem. O Time diz que a nossa mente ela é cheia de informações erradas, informações certas e coisas confusas. Então, que a meditação ela vai como se colocando em ordem. De repente, tu começa a te dar conta de, isso aqui é uma bobagem, isso aqui realmente tem valor. Eu estava em dúvida entre as duas, essa aqui é a verdadeira. Essa aqui é bobagem, não interessa, vai para fora. Então, ele vai organizando isso aqui de uma maneira silenciosa, simplesmente porque a gente deu aquele espaço, aquele silêncio que a mente precisa para criar essa organização por si mesma. Então, a gente não precisa a gente organizar a nossa mente. A gente tem que criar um espaço, um vazio na mente para que a mente possa ir percebendo, né? Não é a mente vai percebendo. O veículo que vai de corpo em corpo é a consciência, né? Então, a consciência pode estar consciente no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental, ou receber os influxos dos corpos superiores. Então, quando o pensamento e as emoções estão tranquilas, esse influxo de discernimento de Budi, que a gente chama de Budi, que é o corpo intuicional, ele também a gente pode entrar em contato através da nossa consciência. Por isso que a gente diz, estou consciente disso, né? Eu não pensei nisso, mas isso chegou na minha consciência. Então, essa organização, essa ordem no nosso corpo astral e emocional, de repente a gente percebe as consequências das nossas emoções mais grosseiras e se dá conta de como elas criam uma perturbação na nossa vida, as consequências que elas geram, a gente naturalmente vai selecionando porque viu em primeira mão, percebeu em primeira mão. Não é porque está escrito no livro, é porque eu me dei conta dentro de mim. A gente também é influenciado pelos livros. Então, ele diz que quando a gente lê um livro, né, a gente naturalmente é influenciado por ele, mas não só pela leitura. Aqueles livros que a gente deixa guardados na nossa prateleira, eles também estão nos influenciando. É engraçado porque a maioria dos livros que eu comprei, a maioria deles eu nem li, mas eu tenho certeza que todos eles me influenciaram. Eu sempre tinha a impressão de que era pelo título, que o título me inspirava, né? Então eu não precisava ler o livro, tipo do Kant, A Crítica da Razão Pura. Eu não li o livro de 400 páginas, mas só a frase A Crítica da Razão Pura já me mostrou que ele fez um monte de digressões em que ele chegou a essa conclusão. Então, não preciso ler o livro, eu tenho que refletir sobre essa frase, né? Mas ele diz que aquele livro fica que aquele livro é como se fosse uma forma pensamento, né? O autor, quando escreveu, ele teve uma concentração, ele criou uma ideia daquele assunto, né? Esboçou, organizou, e aquela coisa ainda está naquele livro, em todas as edições que ele tem. Então, o fato de a gente botar aquele livro na nossa prateleira, ele cria uma influência em nós. Então, ele diz que, às vezes, acontece de a gente comprar um livro, ele servir, nos influenciar positivamente, mas a gente foi adiante. E como tu foi adiante, aquele livro começa a te atrapalhar. Então, a gente tem um apego aos livros, né? Então, e mantém eles ad infinito, porque lembra toda a nossa história, a nossa trajetória, coisa e tal, mas de repente tem alguns lá que a gente poderia se desfazer deles, né? Deixar os mais atuais, né? Que nos influenciam agora, né? Então ele coloca, né, que a gente não deveria ler livros que possam ser nocivos, né, para essa nossa coisas negativas, né, coisas imorais, coisas degradantes, né? Fúteis também. Os fúteis aí a gente às vezes pisa na bola, né?
E também que a gente não deve ter muitos livros, né? Para a gente aprender a selecionar o que é importante, né? Eu achei interessante. Então, nós também somos influenciados, né, pelas formas pensamento. A gente já falou nelas aqui, né? E aqui ele define um pouco melhor, né, o que são as formas pensamento, né? Os nossos sentimentos e pensamentos geram formas pensamento definidas na sua respectiva matéria, que tais formas seguem os pensamentos e os sentimentos que as criaram. O sentimento e o pensamento são energias, né? Então, quando a gente pensa em alguma coisa, e aí vai da intensidade do nosso pensamento ou da nossa emoção, né? Se é uma emoção com menos energia, né, mais fugaz, ela vai gerar uma forma de pensamento fugaz também, né? Vai criar ali uma energia que daqui a pouco vai se dissipar, né? Na medida da energia da energia que ela teve na sua geração. Mas às vezes quando a gente, por exemplo, um pensamento de raiva, né, um sentimento de raiva, que às vezes ela é muito forte, toma a pessoa, aquilo ali cria uma forma de pensamento do sentimento, né, daquela mesma natureza, daquela energia. E essa energia, ela é independente de nós. Então nós criamos uma energia que está na natureza e que pode, como a Nancy citou ali, está obsediando a nós próprios, né? Então eu tive aquele primeiro momento de raiva e a raiva, depois que ela gera, demora para passar quando é muito raivoso, né? A energia, a gente vê dentro de nós pelo resultado a força que tem esses sentimentos, né? E depois que ela começou a passar, começou a ser realimentada por aquela forma de pensamento, aquela energia que eu próprio gerei e que está consonante ali na mesma vibração daquele sentimento que eu tenho em mim. Então ela começa a me obsediar, né? Ou seja, a reforçar aquele sentimento que eu tive há um tempo atrás. A mesma coisa acontece com pensamentos, né? Alguns pensamentos que a gente tem, assim, que se tornam muito fortes, né? Uma vez eu tive uma situação dessa com um pensamento de injustiça, né? Eu refletia sobre uma situação e no final da situação eu acompanhava todo o desenvolvimento na minha cabeça da situação com a outra pessoa e no final eu ficava com o sentimento de justiça. Aquele sentimento de injustiça, ele criava uma coisa que não tinha fim, não se encerrava. Então aquilo ali criou uma coisa dentro da minha cabeça que ele começou a voltar independente de eu procurar. E então quando eu me dei conta daquilo, eu vi que eu não conseguia sair, né? Porque aquele sentimento que eu vi que eu estava presa naquilo pelo sentimento de injustiça. E aí eu pensei comigo, como é que eu vou sair disso aqui? Como eu trabalhava com homeopatia, e aí entra naquela coisa de cada coisa serve para uma coisa, né? Eu fui ao meu homeopata, expliquei para ela a situação e ela me deu o remédio e o remedinho me tirou aquilo ali. Aí eu pensei comigo, isso é uma situação que eu consegui resolver. Agora eu não posso entrar nisso de novo, permitir entrar nisso de novo. A situação eu pensei comigo, tá, o que me prendeu nisso foi sentimento de injustiça. Como é que eu resolvo isso? E aí eu me dei conta, depois de muita reflexão, que eu estava esperando que esse mundo material me trouxesse justiça. E me dei conta que o mundo material não é o mundo da justiça, naturalmente, né? Que a gente pode encontrar algum momento de justiça, mas que a injustiça pode acontecer. E aí eu pensei comigo, tá, e aí como é que fica isso? Entreguei para o karma. O karma é de cada um. Eu fiz o que eu achei correto, até o ponto em que eu achei correto. A outra pessoa fez a mesma coisa, só que a visão dela era diferente da minha. Entreguei para o karma e assim, agora isso aqui não vai mais me incomodar. Veio a próxima situação, passei com ela, fiz o que eu tinha que fazer. É isso que é aquela coisa da ação sem buscar fruto, né? Quando eu estou buscando uma ação e um fruto da minha ação, eu estou esperando que seja justiça, isso não acontece, isso aí me prende naquele movimento, né? E agora, quando eu faço ação sem buscar resultado, pode ser justiça, pode ser injustiça, eu fiz o que eu achava correto e entrego
para a natureza, para as leis da natureza, e que ela faça o que for justo e correto, porque talvez eu também não esteja enxergando o que é justo e correto para o outro, né? Eu estou achando que o justo e correto para mim, mas talvez eu possa estar errada também. Então a gente entrega para a natureza e não fica esperando coisas que a vida material não pode nos dar. Então essas formas de pensamento, né? Elas primeiramente, a gente gera elas se concentram primeiramente em nós mesmos e elas também podem afetar outras pessoas. Às vezes a gente pensa que elas vêm de fora, porque a gente gerou elas e elas estão se nos afetando, né? Mas ela foi gerada por nós mesmos, né? E ela também pode ser de outras pessoas que geraram, e no momento em que a minha vibração baixou, ela entrou em sintonia e agora está me obsediando. Mas sendo minha ou sendo de outro, o efeito é o mesmo, né? A gente vê que a gente interfere, essa forma de pensamento está interferindo em nós e está interferindo em outras pessoas. E que se a gente quer ajudar a nós próprios e ao mundo, a gente tem que gerar formas de pensamento de coisas boas, porque a gente gera tanto de coisas ruins como de coisas boas. Então, por isso a gente tem que elevar o nosso pensamento, por isso a gente tem que pensar em coisas boas, né? Até porque se a gente eleva o pensamento, essas formas de pensamento que estão passeando por aí, elas não nos pegam. O pensamento elevado, ela foge de muitas situações, é uma das maiores proteções, né? O Leadbeater, no livro, ele coloca proteção em conchas mentais e não sei o que, astrais. E eu acho bobagem, porque aí tu começa a te preocupar com a coisa. Em vez de tu resolver em ti, tu fica querendo criar subterfúgios, né? Tu não te resolveu e quer te proteger do mundo. A tua proteção do mundo é tu vibrar mais alto, tu vibrar alto. Então ele diz que a visão otimista é a mais próxima da espiritualidade. A coisa está caindo aos pedaços e tu está firme, porque tu conhece a lei. E a lei traz aquilo que a gente precisa, seja porque a gente fez alguma bobagem e está precisando aprender, ou seja porque a gente não fez bobagem, mas está precisando aprender o próximo passo, que é o Dharma, né? Então as experiências da vida, elas sempre vêm para a gente aprender. Se a gente não está aprendendo, talvez o outro está com, né, a gente sempre tem uma contraparte, né? Talvez o outro esteja aprendendo. E nós fazemos parte uns da experiência dos outros, né? Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que... Isso é desenvolvimento das virtudes, né? Na vida prática, né? No dia a dia, né? Então ele coloca, né, que o nosso pensamento de ontem cria o nosso estado de espírito de hoje. Né? Então tu vê, se a gente começa a se deixar levar por pensamentos negativos, depressivos, e aí a gente deixar levar, nós estamos nos deixando levar, nós estamos nos identificando com esses pensamentos. E aí entra aquela coisa de nós não somos os nossos pensamentos. Nós temos que coordenar os nossos pensamentos, nós temos que escolher os nossos pensamentos, nós temos que escolher as emoções nas quais a gente vai vibrar. Né? A gente tem que perceber as que nos afetam, refletir sobre elas, perceber as que nos causam dano, as que nos elevam e escolher em que a gente quer vibrar. Não deixar que as outras nos afetem, né? Não se deixar afetar por elas. Então ele diz que o pensamento de hoje, a gente pode adotar eles, aceitar eles, ou a gente pode rejeitar. Né? Porque tem muitos pensamentos, por exemplo, que não são nossos, que estão passeando por aí, e que passam pela nossa consciência, né? Então a gente não tem que adotar esses pensamentos, né? A gente tem que refletir sobre eles e jogar fora o que é negatividade. Deleta, porque não deixa entrar, porque se entrar ele vai nos fazer vibrar neles, né? E o mesmo acontece com nossos sentimentos, né? Então nós podemos escolher, nós podemos vibrar diferente, mas a gente tem que ir aprendendo como fazer isso, né? Essa é a nossa parte, né? Não tem livro que vai fazer por nós. Por mais que a gente possa ler e concordar ou discordar, a parte prática é o nosso dia a dia, né? Então ele fala também dos estados de espírito, né? Então que tem diversos estados de espírito que nos acontecem conosco, né? Então, de vez em quando a gente sente alegria e não sabe por quê.
outras vezes a gente levanta e está meio deprimido, meio pessimista, também não sabe a razão, né? Então ele diz que às vezes que isso aí pode acontecer por diversas razões, né? Então ele cita uma aqui que pode ser, por exemplo, má digestão, né? O corpo está com algum problema, a gente comeu demais, de repente sente um mal-estar, né, geral, e isso nos afeta, né? Ele coloca também a falta de exercício, que afeta a nossa sensação, né? A ausência de luz solar, de ar livre, excesso de trabalho noturno. Eu digo que às vezes tem uma depressão que é do corpo, né? Que é falta de energia do corpo, e aí o exercício nos ajuda a melhorar a energia, a luz solar. Agora eu estou de férias, desço meia hora ali para ver a rua, para ver a moreira que tem na frente do meu edifício. A gente senta embaixo, fica conversando de coisa boa, assim, né? Conversa fiada, jogando conversa fora, de boa, assim, bem light. E quando e pegando um pouquinho de sol, quando eu volto, assim, parece que eu tô com uma energia diferente, né? E a energia do sol, a gente viu na semana passada, né? Na última palestra, que ela traz uma energia de dentro para fora, né? A gente fica quentinha, sente bem, o bem-estar, né? Ela nos energiza o nosso corpo, né? Então, quando a gente não tem essas coisas, o nosso corpo ele vai entrando num certo depressão energético, né? Não é psicológico, é uma depressão energética, né? Então, ele diz que também esses estados de espírito podem ser reações aos nossos próprios pensamentos anteriores, né? Ou aos pensamentos anteriores de outras pessoas. Então, ele diz que a gente não deve dar bola para os estados de espírito, né? A gente, quando se sente deprimido, a gente pensa assim, eu estou deprimido. Mas quando a gente se dá conta que essas coisas acontecem independente da nossa vontade, né? As emoções, elas existem, tem essas formas de pensamento emocionais, as mentais. Tu vê que não é tu, não sou eu. O que eu sou? Eu sou essa consciência que está operando aqui, tentando se achar, né? Tentando achar um ponto em que eu tenha mais tranquilidade, felicidade, né? Bem-estar, que eu não me meta em confusão, que eu não entre em furada, que eu consiga ser uma pessoa que ajude, que faça o bem, porque fazer o bem faz bem para mim também, que eu trabalhe de maneira positiva. Então eu não posso me identificar com os estados de espírito. Eles vêm e eles vão. Quando esse trabalho ele afeta o nosso pensamento, o Time ele diz que o pensamento ele só consegue pensar numa coisa de cada vez. Então a gente mudar o nosso pensamento para outra coisa, uma coisa mais elevada, ele pode fazer com que a gente saia desse estado de espírito, né? Desgrude essa forma de pensamento que veio de outra pessoa e que não é nossa. Então ele diz que o nosso estado de espírito em nada afeta os fatos da vida, né? Se a gente está sentindo para cima, para baixo, para o lado, a nossa vida continua a mesma coisa, né? Tem que lavar minha louça, tem que fazer a comida, tem que trabalhar, tem que... Os fatos da vida não se alteraram, né? É só uma coisa interna que de repente pode nem ser nossa, né? Então, a desidentificação dessas coisas, a gente saber que essas coisas não somos nós, ajuda a gente a não entrar naquela vibração, né? Ele tem que ficar fora daquela vibração. Então ele diz que a gente tem que vigiar atentamente os pensamentos que se repetem. Então ele diz que a coisa começa como uma suspeita, talvez até infundada. Daqui a pouco ela vai se repetindo e vai se concretizando num conceito, e que isso aí acontece em virtude da própria repetição na nossa cabeça. A suspeita, ela é uma coisa... Assim como a dúvida, né? Que quando a pessoa coloca uma dúvida dentro de nós, parece que a gente não consegue mais se livrar daquilo, né? Porque a gente não tem uma base de certeza para cair, para nos puxar para fora. Então, quando a pessoa coloca uma suspeita qualquer, aquilo ali é só lomba abaixo. Então, a gente nunca deve levar o nosso pensamento para pensar mal de alguém ou suspeitar de alguma coisa sem ter um fato, né? Porque aquilo ali vai nos levando junto naquela mesma vibração, né? Então, essa coisa que começou com uma suspeita, daqui a pouco, pela repetição, ela começa a parecer que é um fato. A gente se esquece que ela começou como suspeita e daqui a pouco ela começa a parecer uma realidade, né? Na nossa cabeça. A nossa cabeça funciona assim.
E é assim que nascem muitas vezes os preconceitos, né? Porque a gente pega uma coisa que pode ser até ocasional ou uma dúvida e a gente transforma aquilo numa certeza e num fato que vai levar para o resto da eternidade, né? Se a gente não trabalhar, né? Então ele diz assim, dá um exemplo, né? Que uma pessoa começa sendo, por uma justa razão, cuidadoso com o dinheiro. Mas o pensamento ansioso que devotou à preocupação de saber como economizar reagiu sobre ele com a repetição de maneira que se tornou uma ideia fixa no espírito, até gerar o defeito da avareza. Então a gente começa com uma coisa inocente, tentando resolver alguma coisa na nossa vida, mas quando aquilo ali se torna muito insistente, muito importante, e aquela coisa de um foco só, né, que vai intensificando aquilo de uma maneira tão profunda que ele se torna um defeito, né? Então, de uma qualidade que seria o trato cuidadoso com o dinheiro, ela vira um defeito, né? É um excesso, né? Quando a gente entra no excesso, né? O excesso de uma virtude, ela gera um defeito. Então ele coloca, né, que a gente tem que fiscalizar os nossos pensamentos e sentimentos, né? Todos que são despertados dentro de nós, e distinguir entre eles o que vem mais do alto, daqueles que vêm dos planos inferiores, né? E com isso a gente vai começando a selecionar aquilo que a gente quer dentro de nós, né? Se a gente quer vibrar alto, a gente tem que tirar aquilo que é inferior. E, para terminar, não falta muito, como influenciamos os outros, né? Pelo que nós somos, pelo que nós pensamos, pelo que nós fazemos e pelo pensamento coletivo. Claro que eu não vou passar por tudo isso, mas só para a gente ter uma ideia e criar uma curiosidade de vocês buscarem, né? Então, tudo, como ele falou, né, tudo, por que existem essas coisas visíveis e invisíveis? Porque tudo é energia, né? A base do universo é energia, né? Então, como energia, a energia está sempre em troca, que nem como se fosse assim, as regras da parte química, né? Os elementos químicos se complementam, se buscam entre si pela energia positiva, negativa que eles têm, né? E conforme eles sempre buscam um equilíbrio, né? H2O, o O é -2, o H é +1, então precisa 2H para um O para ficar no neutro. Então, essa energia que está ao nosso redor também funciona tudo assim, né? Então, como nós somos energia, as emoções são energia, os pensamentos são energia, né? A parte espiritual também é energética, de uma natureza mais alta, mais sutil, a gente está sempre influenciando uns aos outros, mesmo que a gente não queira. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, de alguma maneira afeta outros, né? Agora, ainda há pouco, nós estávamos falando de como a gente pode ter uma sensação de depressão que não é nossa, que é de alguém conhecido nosso, que é muito querido, tem uma ligação emocional conosco, que a gente sente de longe sem saber de quem que é, muitas vezes, né? Então, a gente influencia uns aos outros, né? Que pelo que nós somos, pelo que pensamos e desejamos, pelo que dizemos e fazemos, né? Então, tudo aquilo que se expressa nos nossos diversos veículos, né? Veículo físico, emocional, mental, espiritual, emite continuamente ondas de influência, que tende a reproduzir-se e contagiar outras pessoas. O que queremos que os outros sejam, nós próprios devemos ser, né? Então a gente reclama do mundo, quer que o mundo mude, mas a gente não muda naquilo que a gente quer. Nós somos aquilo que nós queremos que o mundo seja. Se nós queremos que o mundo mude e seja melhor, nós temos que mudar para ser aquilo que a gente deseja no mundo, né? Por quê? Porque essa influência daquilo que a gente vai estar influenciando o mundo de alguma maneira, né? E cada um de nós que fizer essa mudança vai estar ajudando a criar um mundo melhor. Quando a gente olha por essa matiz energética, a gente começa a se dar conta, né, que as coisas todas estão em comunicação, né? Não tem nada isolado. Dentro dessa visão aqui dos planos, né, a única parte que é fixa e desconectada, onde nós somos separados, é nessa parte pequenininha aqui do corpo físico, até essa linha pontilhada aqui, que é o nosso corpo físico concreto. A partir daqui é tudo
mais sutil, não tem essa concreteza, mas nem por isso deixa de ser real. E nessa parte energética, está tudo em contato com tudo, não tem separação. Então está tudo influenciando tudo. Então aqui, qual é a influência que nós queremos influenciar o mundo, né? Então ele fala do dever da felicidade, né? Eu tenho uma frase dele que eu gosto de pegar frases que me desafiam, né? Então ele dizia assim: a visão otimista é a mais próxima da realidade. Aí eu penso, mas tem tanta desgraça no mundo, né? Das pessoas, lá se eu, tem dias assim que eu quero pegar o pescoço de alguém porque está me incomodando. Como é que eu vou ser otimista, né? E até que um dia que eu entendi, fiquei refletindo naquilo, né, para tentar entender se ele disse, não foi porque não foi ao acaso, ele tem alguma coisa por trás disso, né? E aí um dia eu entendi que cada vez que a gente é pessimista, a gente reforça aquele viés. E a gente também, é como se a gente é um ser criador. Então aquilo que a gente cria, a gente está colocando no universo, né? Então, se eu estou criando pessimismo, eu estou influenciando pessoas à minha volta que podem não ter capacidade de administrar esse pessimismo, essa depressão, esse sentimento negativo, né? Então, eu tenho que ser otimista, porque primeiro a minha consciência vai se colocar no nível mais elevado. O otimismo, ele está no plano de Budi, que é acima do pensamento, né? Então, eu estou me colocando num ponto alto. Eu sei que o mundo tem essa parte da coisa material, essas mudanças, esses altos e baixos, essas oscilações, porque o mundo é movimento, e eu não vou deixar esses movimentos me tirarem desse ponto de equilíbrio e de ananda, né? De uma bem-aventurança, de uma felicidade tranquila, né? Então, essa felicidade interna é um dever que a gente tem que manter, porque a gente ajuda a gente e ajuda o mundo a tirar um pouco dessa depressão, dessas coisas negativas, né? E aí ele coloca que a maioria das pessoas, né, são frequentemente infelizes. E aí ele coloca, por quê? Então ele coloca, né, que a felicidade, a não ser que eu esteja com uma doença física, que não é o caso, a felicidade é um estado mental. Eu tive uma fase na minha vida que eu estava muito decepcionada com alguma coisa, eu gostava de entrar assim na coisa e enxergar aquela coisa até o fundo. E quando eu cheguei no fundo daquilo ali, eu me dei conta de que a felicidade era uma escolha. As coisas vão acontecer. Eu vou ser feliz ou infeliz? Eu escolho. Eu vou deixar essa coisa me afetar? Eu vou deixar com que as coisas do mundo me levem para baixo? Ou eu vou me manter tranquila, seguir a minha vida adiante e seguir? Né? E ver os próximos passos, e ver o que vem pela frente, né? E procurar criar, é uma escolha, né? Eu me deixar levar é um ponto em que eu não me dei conta que eu posso escolher. Eu posso escolher o que eu coloco na minha vida. É um poder que nós temos e que nós não exercemos. Por isso ele é oculto. Por isso que ele trabalha aqui, porque é oculto. E a gente só descobre quando a gente investiga as coisas, quando a gente olha para dentro para nós mesmos e vai a fundo, não de uma maneira deprimida, mas mais uma maneira investigativa, de conhecer como é que funciona a nossa parte emocional, quais são as nossas expectativas, o que nos traz frustração. Se traz frustração é porque tem uma expectativa, né, por trás disso. E às vezes a expectativa ela pode não acontecer, né? E nem por isso eu preciso me deprimir por causa disso, né? Então ele coloca o seguinte, que por que eu tenho que ser feliz, né? A justiça eterna governa o mundo e, consequentemente, não existe nenhuma possibilidade de acontecer conosco o que não tenhamos merecido. Tudo que nos sucede deve ajudar o nosso desenvolvimento e é capaz de o fazer se nos dispomos a aceitá-lo de maneira correta e nos esforçamos por aprender a lição ali implícita. Tudo que acontece na nossa vida, existe uma coisa que eles chamam do plano de Deus, né? O Krishnamurti no Fred Mestre chama o plano de Deus. Então a vida, eles dizem, né, que no período entre encarnações, que eles planejam certo tipo de experiências que nós vamos ter aqui na nossa vida na Terra para fazer a nossa evolução.
as coisas que nós temos que aprender. Então essas experiências elas vão vir. E o que eu tenho que fazer nesse momento? Eu tenho que aprender, tenho que descobrir o que essa experiência está me trazendo, o que ela está trazendo à tona em mim, e o que é correto fazer, o que é o caminho reto. É o caminho que eu estou no controle, é o caminho que eu não entro em descontroles emocionais ou em desafios egóicos, né? Em caminhos que eu vejo que é correto, que é reto, correto, justo e bom. Então, eu vou passar por essas situações sem reclamar. Eu não vou ficar reclamando, não vou ficar colocando a culpa nos outros. Eu vou olhar a minha parte e fazer o que eu posso fazer nesse momento. E os outros façam o que acharem. O resultado, tanto faz. Porque a gente não administra o resultado. Mas eu não vou deixar que isso traga infelicidade para a minha vida. Então ele diz assim, queixar-se ou lamentar-se desperdiça muita energia inútil. Adotar um conceito de vida inteiramente sensato e inexato e falhar na prova que lhe coube como uma oportunidade. Então esses desafios da vida são oportunidades. A gente vai experimentar de todas as coisas que tiverem. Desde as positivas, nós vamos passar pelas negativas e nós temos que sair dali com o nosso ser espiritual intacto, com os nossos valores, com o nosso procedimento correto, sabendo que a gente não foi além dos passos que tinha que dar, porque todo exagero é um defeito, é na linha do compasso. A ação ela é correta até uma certa medida. A partir daquela medida, ela é um excesso, ela passa a ser incorreta. Então a gente tem que fazer tudo até o ponto em que a gente acha correto e justo. A partir dali a gente entrega e não é o nosso assunto. Então ele coloca que as causas mais frequentes de infelicidade, né, elas podem ser evitadas. E que elas estão de 4 categorias, né, que eu não vou colocar todas, vou dar só o exemplo de uma. Pode ser a partir dos nossos desejos, a gente pode ser infeliz porque não atingiu algum desejo, a gente pode ter um desgosto na vida, né, de repente a gente pode ser injustiçado, pode pegar a nossa moral e jogar no lixo, né, acontece, né, na vida a gente vê de tudo. Pode ser por medo, pode ser por ansiedade. Ansiedade, nós estamos ralados, porque a ansiedade é o problema atual mais... Né? Você vê que a ansiedade é um grande defeito, a gente quer antecipar coisas, a gente quer que as coisas sejam aqui agora. Então a ansiedade é aquela coisa, a gente quer porque quer, e quer aqui, quer agora. Né? As coisas na vida ela tem o seu tempo. Eles falam que as coisas têm que amadurecer, e a gente tem que saber esperar. Saber quando é tempo de esperar e saber quando é tempo de agir. É um grande discernimento que a gente tem para aprender na vida, né? Então vamos ver, já estamos no final, o desejo, falando sobre os desejos, né? O desejo é uma coisa que influencia muito a nossa vida, né? Nós temos desejo de muitas coisas, né? E a gente fica infeliz quando elas não acontecem, geralmente. Muitos homens se tornam infelizes porque estão sempre suspirando pelo que não possuem. Riqueza, fama, poder, posição social, sucesso nos empreendimentos. Então, a contraponto dessa infelicidade, né, seria um contentamento. Né? Tem linhas espirituais que falam do contentamento, como a virtude do contentamento. O contentamento, de certa maneira, é a gente estar feliz com aquilo que a gente tem. Né? Se a gente não consegue ser feliz com o que tem, a gente não tem limite essa coisa, né? Mas isso não quer dizer que tenha que gerar uma estagnação na nossa vida, né? Aqui ele coloca, né, sobre a divina insatisfação, né, que é um pré-requisito para o progresso. Então, que a gente deve procurar sempre melhorar a nossa posição, aumentar a nossa capacidade de ajudar os outros, e isso tudo é bom e contribui para a nossa evolução. Em geral, o descontentamento, ele vem de anseios egoístas, de busca de prazer pessoal. E a gente espera resultados, que geralmente vem porque a gente espera resultados de riqueza e de exercício de poder. Né? A gente quer dominar as coisas, a gente quer ter uma riqueza, também uma forma de domínio, né? de ter uma certa liberdade, né? Mas a vida ela é sacrifício, né? Mesmo as pessoas que têm dinheiro, elas trabalham muito para ter esse dinheiro, dá muito trabalho ter dinheiro. Né? Então ele coloca, né, que a gente deve sempre marchar em frente e ser feliz na nossa marcha, né? Seja do jeito que for.
fazendo nossos esforços, né? Resignados no insucesso e jamais ocupados em demasia para estender nossa mão em auxílio do nosso companheiro de peregrinação. Então, acho que o que faz a gente sair desses anseios egoístas, né, é a gente poder olhar para o próximo, né? De a gente não olhar só para si mesmo e só para o nosso caminho, mas perceber que a gente está num caminho comum e que o outro ser feliz também nos traz felicidade, né? Então ele coloca que esse desejo ele tem algumas consequências que envenenam, né, a nossa, e que algumas formas dele são a inveja e o ciúme, né? Então que a gente não deve, geralmente a gente tem inveja e ciúme, a gente está olhando para a vida alheia, né, comparando com a nossa, né? Então ele diz que a gente tem que ocupar a mente com nossa própria história, né? Não precisa se preocupar com a história dos outros, né? Não deve ficar se preocupando com a história dos outros, né? E que cada tipo de oportunidade, né? Se eu não tenho o que o outro tem, o caminho dele tem os desafios do caminho dele e eu tenho os desafios do meu caminho. Cada um de nós está tendo uma experiência diferente na vida e que a gente tem que aprender a aprender as nossas lições, né? A usar corretamente aquilo que a gente recebeu de uma maneira apropriada, né? E que nós não somos o juiz da vida alheia também, né? Então, o que a gente tem que certificar é de que nós próprios estamos cumprindo os deveres que dizem respeito à nossa situação da vida, né? Aprender, então, a ser felizes com aquilo que a gente tem, né? Não de uma maneira estagnada, né? Que estagna a nossa vida, mas de buscar, mas também aceitar quando tem um insucesso, né? De uma maneira tranquila, sem desmerecer a nossa capacidade, né? Então a gente, pela observação atenta, né, a gente pode descobrir por nós mesmos as influências ao nosso redor. Aqui ele deu alguns exemplos, né? Isso não esgota, é uma coisa que se a gente começar a usar a nossa observação, auto-observação, né, a gente vai conseguir ver isso por nós mesmos, né? Como é que as coisas nos afetam, né? A nossa vida tem muitos desafios e colocar ordem nos nossos corpos físico, emocional e mental é parte do trabalho que nos cabe. Aquilo que trazemos para a nossa vida nos influencia positiva e negativamente. Aquilo que nos tornamos está criando o mundo ao nosso redor. Todos os momentos são oportunidades de mudar a nossa realidade. Os desafios mais difíceis são oportunidades que a vida coloca e que nos testa. Devemos viver cada momento em contato com a nossa alma, aceitando os desafios, confiantes de que a vida não nos traz desafios maiores do que podemos resolver. Cada aprendizado é um passo adiante, onde nos tornamos mais fortes interiormente, percebendo que existe um plano do divino dentro da vida ordinária.